A palavra é a luz da luz, e sem ela os homens são cegos que se guiam ao abismo. Nesse enredo obscuro, muitos se sujeitam à cura de corpo e mente sem a precedente restauração do espírito, bem como a tratamentos intermináveis para doenças intermináveis, medicações reparadoras de problemas oriundos de outras medicações inservíveis ao problema original, conselhos de enfermos que anunciam soluções inservíveis a si mesmos, profissionais que não superam suas próprias dificuldades, falsos profetas comerciantes de supostos milagres atraídos por falsos poderes, ou a cursos, livros, lições de autoajudas e palestras motivacionais que sequer clareiam as sombras de seus respectivos coaches, mergulhando assim nas infindáveis profundezas de insanidade e escravidão, das quais jamais se liberta, nos moldes dos que põem sua confiança nos ídolos vazios. A saúde invocam o que é frágil, a vida o que é morto, ao socorro o que não tem experiência, a viagens quem não pode dar um passo, aos negócios quem não tem força. Não por coincidência, é frequente a adoração de cegos guias por cegos guiados, que em suas idolatrias os veneram como deuses e a eles recorrem por salvação. Notoriamente, não se desconsidera os benefícios da medicina, mas sem Deus, a ciência não cura a alma, onde estão os males refletidos no corpo e na mente. Afinal, questões físicas e emocionais são, em sua maioria, efeitos de fraqueza espiritual. Pensamentos e sentimentos são abstrações, e as abstrações compõem a alma, pois se fossem carnais, concretas ou cerebrais, seriam táteis quais tumores ou coágulos. Não por acaso, São Paulo orienta a renovação pela transformação espiritual da inteligência. Logo, o pensamento se liga ao espírito e as enfermidades psíquicas integram as emoções e, por consequência, a seara espiritual, cujas causas imateriais são inalcançáveis por medicações e exames, que tratam apenas seus reflexos palpáveis. Embora acionem regiões cerebrais específicas, pensamentos e sentimentos são intangíveis e pertencentes à alma e não ao cérebro, e apenas reagem quimicamente aos estímulos espirituais. Antes, o espírito carece do remédio bíblico. Não é remédio que cura, Senhor, mas sua palavra. Ora, projetado à semelhança de Deus, que é espírito, o homem é essencialmente espiritual. Por essa razão, corpo e mente são carnais e dependentes do espírito que fornece a vida. O espírito é quem dá a vida, a carne não serve a nada. Minhas palavras são espírito e vida. Quem conhece a fundo a vida íntima do homem é o espírito que nele se encontra. Portanto, são inúteis as tentativas de sanar corpo e mente enquanto a alma permanece doente. A mulher que por 12 anos sofreu em virtude de hemorragia, enfrentou longo calvário nas mãos de muitos médicos, gastando todo o seu patrimônio e apenas piorando. No entanto, ao conhecer e ouvir Jesus, ter fé em seu nome e buscar nele o milagre, ela recobrou a saúde, mostrando assim que sua doença não estava propriamente no corpo, mas no espírito, indicando que a eventual ineficácia de terapias e medicações é sinal que a adversidade não está simplesmente na carne, mas principalmente na alma. Em verdade, a cura efetivada pela palavra alcança primeiramente o pecado que macula o espírito e se reflete no corpo e na mente. Haja vista que se a ignorância atrai desobediência, a qual suscita o mal e a morte, aquela dissemina intelecção sobre a vontade celeste, norteando a renúncia do pecado e fomentando a cura espiritual, pois é conexão entre Deus e homem, e, artífice de tudo, atua diretamente na alma, criando, recriando, curando, alimentando e fazendo nascer do Espírito Divino o Espírito do homem. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. A palavra é o alimento que dá vida e saúde ao Espírito, sustentando e preservando a eternidade. Não trabalhe pelo alimento que se estraga, mas pelo alimento que dura para a vida eterna, dado pelo Filho do Homem. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome.
Quem come desse pão nunca morrerá. Quem come minha carne e bebe meu sangue possui a vida eterna, pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Quem me recebe como alimento vive por mim. Com efeito, Jesus se oferece como alimento que converte, fortifica e conserva a vida eterna. Contudo, quem é Jesus? A palavra encarnada. Logo, sua carne e seu sangue são as Escrituras. Incontestavelmente, a Eucaristia é sua carne, seu sangue e sua presença física. Mas a real produção de efeito, o alimento eucarístico demanda o alimento completo, abrangente e espiritual do livro sagrado, que é Cristo em espírito, sem as limitações materiais. Dado que ele concede sentido e legitimidade à Eucaristia a partir da cognição racional do que nela está de fato a presença divina. Não por casualidade, ao identificar que Jesus tratava sobre as Escrituras, ao recomendar a ingestão de sua carne e seu sangue para obter a eternidade, Pedro declarou que só ele tinha palavras de vida eterna. E São Paulo, por sua vez, instrui a discernir o corpo a fim de participar da comunhão, ou seja, a compreender que a Eucaristia é corpo físico de Jesus, cuja concepção é disponibilizada pelos Santos Escritos. Porque antes e acima de tudo, a palavra é o alimento por excelência. Ora, o homem é o que come, afinal, o alimento tem os nutrientes que se transfiguram em suas células a ponto de causar doenças quando ruim e favorecer a vida quando saudável. Vês que o alimento se modifica no corpo e no alimento o corpo se transforma. Igualmente, ao alimentar-se da carne e do sangue de Jesus, ou seja, da Bíblia, o homem é por ela mudado e nela se modifica, pois Deus se torna a substância que nele habita e o nutre por inteiro. Todavia, a conversão não é mágica, mas requer constante doutrinação pertinente aos valores celestiais. Ao ver advogados em defesa de clientes criminalmente acusados, por exemplo, muitos se admiram negativamente, especulando que por auxiliá-los também sejam delinquentes. Apesar disso, por conta dos fundamentos nos quais são imersos ao longo da vida, os advogados acreditam fielmente que suas missões se exprimem na defesa de direitos individuais, consubstanciados na presunção de inocência e nas demais prerrogativas legais. Suas identificações às lições e ao meio jurídico que os envolve direcionam-os a internalizar os caracteres do ofício, transformando-os na profissão e vice-versa, de modo que mesmo aos leigos é comum reconhecê-los somente por suas roupas e expressões. De modo semelhante, a catequese da palavra encaminha a absorção de ideias, características, pensamentos, sentimentos, ações e virtudes celestes, porque ainda que de forma consciente, seu receptor nela se converte. Ela se entranha, se mistura e se confunde ao homem em sua universalidade, que se transfigura a ponto de desempenhar naturalmente a vontade de Deus, de ser qualificado discípulo nos moldes de Pedro, percebido como tal apenas por seu jeito de falar. Apesar disso, a Bíblia não é somente alimento doutrinário, abstrato ou espiritual, mas também nutriente palpável material. As biografias dos santos são marcadas por numerosos e prolongados jejuns, e em muitas ocasiões o próprio Jesus não dispunha de tempo para comer, ao passo que em outros sequer sentia fome, afirmando que seu alimento era a prática da vontade divina. Na realidade, a ausência de tempo ou apetite decorria da saciedade propiciada pela palavra que se faz carne e nutriente concreto. Porquanto, ao mergulhar profundamente na reflexão, na espiritualidade e na obra de Deus, não lhes restava fome de comida terrena, tendo em conta que o cumprimento da missão suplantava as exigências corpóreas. Nada lhes faltava nos momentos de plena entrega, e assim não se sentiam famintos, vez que Deus os supriu de todas as formas e em todos os níveis. Nessa seara, Maria, a irmã de Lázaro, seduzida e alimentada pelas lições de Jesus, não se preocupou com tarefas domésticas, enquanto Marta, ao contrário, gastou o tempo com deveres menores, passageiros e adiáveis, manifestando assim que lhe carecia o principal, ou seja, a oferta da alma ao alimento insubstituível, inadiável e eterno. Por essa razão,
Absorvendo-se a palavra também como nutriente físico, indispensáveis são a fome e a ânsia por conhecê-la, bem como o intuito de prová-la e dela saciar-se através da imersão permanente em seu infinito mistério. Se na busca por sustento corporal o homem não se satisfaz por aperitivos e beliscos, vez que são imprescindíveis todas as refeições diárias em quantidade, proporção e horário correto, a fim de disponibilizar a substância de forma equilibrada a permitir o bom funcionamento do corpo, é similarmente insuficiente o belisco dos santos escritos, ou seja, a leitura de trechos e recortes. Afinal, de sua globalidade depende o devido sustento espiritual. Não porventura Jesus atesta: se não comerem a carne do Filho do Homem, vocês não terão a vida. Ora, tal qual a morte é o fim de quem não se nutre e não alcança forças para manter-se vivo, o inferno é o fim de quem não se alimenta de Jesus e não adquire sua vida. Entretanto, esse fim não ocorre por castigo, mas por consequência lógica da desnutrição espiritual em razão de sua falta como alimento. Pois sem sustento bíblico, não há energia à eternidade, dadas as múltiplas dificuldades do caminho, o qual reclama extremo sacrifício. Efetivamente, como encontrar vigor para vencer instintos, resistir perseguições, perseverar na dor e na humilhação, superar oscilações, completar a via sacra, subir o calvário e suportar a cruz, sem o abastecimento da palavra? Sem ela não há vida, porque não se configura como vida a existência que ignora o conhecimento de Deus e que caminha rumo à morte. Meu povo morre por falta de conhecimento. Um povo sem entendimento caminha à perdição. Se todos os seres foram criados pela voz divina, é íntima ligação entre a vida e o livro da vida, tais quais mãe e filho umbilicalmente unidos, cujo laço não se quebra sem perda da essência vital. Falamos da palavra, que é a vida. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra não é inútil, pois é a vida de vocês. Não é viável dizer que se vive apenas porque se respira, visto que a respiração revela a mera existência, e a verdadeira vida só é obtida ao se conhecer, acreditar e executar a palavra. Afinal, ela é a única que detém sentido sólido, concreto e perene, na qual se vive para que outros tenham vida, que imuniza contra a experiência da morte por esvaziamento de ilusões e que confere clareza primordial à convicta afirmação: conheço, logo vivo. Nessa concepção, São Paulo estabelece a exata distinção entre viver e existir. Em Deus nos movemos, existimos e vivemos. A vida não se caracteriza como simples existência nos moldes de algo aleatoriamente lançado no mundo que não sabe aonde ir e o que fazer, mas ela tem rumo certo, objetivo próprio e direção definida. Sobretudo, ela é eterna. Aonde vamos? Só o Senhor possui palavras de vida eterna. Quem escuta minha palavra e acredita em quem me enviou já possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. De fato, Jesus não se refere a futuro, mas ao presente, possui, demonstrando que a eternidade não se inicia após a morte, mas já na terra. Nesse panorama ele assevera: quem me ama e escuta minha palavra será amado por meu Pai, e nós faremos nele nossa morada. Assim, diferentemente do perecível maná, que não garantiu imortalidade aos que dele comeram, perpetua-se quem dela se alimenta, porque a palavra é eterna, e porque Pai e Filho, igualmente eternos, fixam nessa pessoa sua morada. Afinal, se é forçoso trabalhar pelo alimento infindável, deve-se trabalhar para captar, entender, efetuar e preservar a palavra que não passa. Se ela conduz à imortalidade, que por sua vez consiste em conhecer a Deus, a vida incessante que já começa a partir de sua assimilação, pois quem visualiza Pai e Filho por meio dela, vê o infinito e se ocupa de temas perenes, levando em si mesmo a marca da eternidade. Ora, se o fugaz tem poder de fornecer significado à existência, a exemplo do emprego que orienta os dias, ou da relação na qual se deposita a esperança de partilhar o amor conjugal,
que quando perdidos ou frustrados, produzem no homem a sensação de morte por falta de sentido, mais poder ainda tem o perpétuo de convertê-la em vida autêntica através da palavra, que em si é a vida. Porque inauguram no fiel receptor vida nova, a qual neles inteiramente se identifica e se mantém, e deles não pode apartar-se, sob pena de desnaturar-se como tal. Aliás, encontrar a palavra equivale a encontrar o reino de Deus, que aqui também já começa, vez que ele se localiza onde ela é praticada, onde há união por seu intermédio, a fim de realizar a vontade celeste, e onde todos formam um só rebanho. O reino está entre vocês. Minhas ovelhas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais morrerão. Eu conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Elas ouvem minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. E eu as chamo pelo nome e as conduzo. Eu vou à frente, e elas me seguem. Elas nunca seguirão um estranho.